mais uma vez. Deus é rei. Deus é rei. É o Altíssimo. Muito acima do universo. Belíssimo. Muito bom. Pode parar os instrumentos. Queridos filhos e filhas da igreja, hoje nós temos a graça, conforme o padre recordava no início da missa, de celebrarmos no domingo, o dia do Senhor, a festa da transfiguração do Senhor. Mas é preciso que tenhamos uma redobrada atenção para com essa festa que a igreja coloca no dia 6 de agosto. Por quê? Os 3 evangelhos, que nós chamamos de sinóticos, uma palavrinha que quer dizer que tem a mesma perspectiva, a mesma visão, os 3 evangelhos, ou os 3 evangelistas, falam da transfiguração do Senhor. Quase que igual. Tem pequenas, sutis diferenças entre os 3, mas a espinha dorsal é a mesma, de tão importante que foi e é a transfiguração do Senhor. E é interessante que São Pedro, na segunda leitura, você viu aí, no Novo Testamento, ele relembra esse episódio de uma forma muito latente, né? Ficou gravado no coração de Pedro, o primeiro Papa, e ficou gravado em sua memória. Então você veja, os 3 evangelistas. São Pedro não escreveu um evangelho. São Pedro tem só a carta de Pedro, né? Mas ele também falou, não é? Quais são mesmo os 3 evangelhos? Mateus, Marcos e Lucas. Então você grava bem, hein? Mateus, quem mais? Marcos e quem mais? Lucas. Aí você fala, por que você não falou de João? Porque João não é sinótico. João é o 4º evangelho. Sinóticos são só 3. Quais são? Mateus. Nessa ordem na sua Bíblia, pode conferir lá na sua casa. Os 3 falam da transfiguração. E aí, os 3 são unânimes, isto é, concordes em dizer que a manifestação gloriosa do Senhor, que você viu que o rosto dele ficou como o sol, aconteceu pouco depois. Se você olhar lá na sua Bíblia, quando chegar na sua casa e quiser meditar durante a semana, o que é bom, essa transfiguração aconteceu logo após o primeiro anúncio da paixão de Jesus. Então se você olhar, o que acontece antes? Antes Jesus fala que vai sofrer, que vai morrer. Então, gente, quem não sabe é bom aprender. A palavra paixão, a gente chama de pathos em grego e passio em latim. Paixão quer dizer sofrimento. Paixão não tem nada a ver com sentimentalismo, apaixonite, nada a ver. Paixão quer dizer sofrimento. Por isso que nós chamamos a paixão de Cristo. Eu não sei se aconteceu com você, mas quando era criança, como eu falava de paixão, paixão era coisa de homem apaixonado por mulher, aí falava paixão de Cristo, mas por que paixão de Cristo? Ele está carregando a cruz todo ensanguentado, cadê a paixão? Não sei se você já pensou nisso. Paixão quer dizer sofrimento. Jesus primeiro fala, dá o primeiro toque do sino, olha, a coisa vai ficar preta. E depois ele se transfigura. O que isso quer nos dizer? Primeira coisa, que o sofrimento nessa terra, meu filho e minha filha, é inevitável. Desde que o mal entrou nesse mundo por causa do pecado original, não é preciso ter escutado as músicas da Marília Mendonça. Todo mundo vai sofrer. Todo mundo, tá? Se você encontrar qualquer líder religioso, qualquer padre, qualquer pastor que falar assim, olha, entre na igreja católica e aí adeus sofrimento, esse é o diabo. Não é o Espírito Santo. Não é que nós sejamos sadomasoquistas, que nós gostemos de sofrer. Não é isso. Acontece que nós entendemos que esse slogan, pare de sofrer, dessas seitas que existem por aí, são uma falácia, são um engodo, são uma mentira, porque mais cedo ou mais tarde todo mundo vai sofrer. Exemplo, você vai sofrer por causa do coração partido, você vai sofrer porque você vai ter que dizer adeus a uma pessoa que é muito importante na sua vida, você vai sofrer quando você vir seu filho ou sua filha doente, e a gente vai ficar doente mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai, não é? Você vai sofrer, e eu também, um dia quando nós
estivermos despedindo dessa terra na UTI, todo mundo vai sofrer. Você vai sofrer porque vai ter que fazer uma cirurgia, vai querer estar com seus amigos, vai estar preso no hospital e não vai sair enquanto o médico não te liberar. Todo mundo vai sofrer. Então, não adianta ser Alice no País das Maravilhas. O sofrimento nessa terra, por causa do pecado original, não é facultativo, não é opcional, ele é inevitável. Essa é a notícia que impacta um pouco. Portanto, o sofrimento existia antes de Jesus nascer na terra, como homem, não é? E continua existindo mesmo após Jesus ter ressuscitado. Tá bem? Então, qual o sentido de ser cristão? Qual o sentido de a igreja? Se todo mundo vai sofrer, o que eu vou fazer na missa? Vamos lá. É que após Cristo ter assumido o nosso sofrimento na cruz, o sofrimento não precisa mais ser estéril e não precisa mais ter um fim ou ser um fim em si mesmo, mas o sofrimento humano unido ao sofrimento de Cristo pode se tornar um meio, um trampolim para algo muito maior, que é o quê? A nossa salvação e a nossa felicidade eternas. Este é o sentido do sofrimento, entende bem? Ele é inevitável, mas com Cristo o sofrimento faz sentido, porque Ele abraçou a nossa dor, porque Ele abraçou o nosso destino, a nossa sorte. Então, por exemplo, nenhum cristão pode falar assim: Jesus não me compreende, porque todo o sofrimento que você passar nessa terra, Jesus já abraçou. Vou citar alguns exemplos. A traição de alguém de sua confiança, Jesus Cristo já passou. Ser abandonado e ficar sozinho, todo mundo deu no pé na hora que ele mais precisava, Jesus Cristo já passou. Enterrar seu pai e ver sua mãe chorando, Jesus Cristo já passou. Porque você se lembra que São José morreu primeiro, não é? E Jesus ficou com Nossa Senhora como filho único. Jesus Cristo já passou, não é? Uma mãe, por exemplo, que vê seu filho morrendo e não pode fazer nada, Jesus Cristo já passou. La Pietà de Michelangelo, Nossa Senhora, impotente diante da cruz, querendo tirar seu filho da cruz se pudesse, mas não pode. Tudo que você sofrer, Jesus Cristo já sofreu. E é porque Ele abraçou o nosso sofrimento que Ele te entende. E Ele dá ao nosso sofrimento uma outra perspectiva, uma outra ótica, uma outra visão. Por isso, a transfiguração do Senhor, dentre outras coisas, nos ensina o seguinte. E é engraçado porque essas coisas que a transfiguração nos ensina, um dos nossos seminaristas que escreveu, chama-se Breno. Primeiro, que a paixão não é um fim. O sofrimento não é um fim depois de Jesus, não é uma derrota, mas é o modo como Deus triunfa. Deus não triunfa como os homens, com holofote, com tudo dando certo. Deus triunfa também, e inclusive, sobretudo, na dor. Segundo, que a paixão é um caminho para a glória. Não se pode entrar na glória de Cristo sem passar pela cruz do Senhor. Por isso São João da Cruz dizia, e esse seminarista também nos lembra, esse slogan também de São João da Cruz, San Juan de la Cruz, é fantástico. Fale comigo: quem não ama a cruz de Cristo, não verá a glória de Cristo. Não verá a glória de Cristo. Conseguem falar sozinho? Vamos ver. Quem não ama a cruz de Cristo, não verá a glória de Cristo. Há muitos que nos criticam enquanto igreja católica, sobretudo protestantes, falando: vocês católicos, vocês têm a cruz na igreja de vocês. E tem até alguns católicos que ficaram tão chocados de ver Jesus assim na cruz, que botaram Jesus ressuscitado lá, o que não é correto. Cada coisa no seu lugar. Tem cruz que você encontra por aí, que Jesus não está com sangue não, ele já está vitorioso. No fundo, porque eu não suporto olhar para a cruz. Essa que é a verdade, viu? Não suporto olhar para a cruz. A cruz, ela nos choca. E quando o padre compra um crucificado que tem bastante chaga, a turma manda tirar. Tem gente que assistiu o filme do Mel Gibson, muito exagerado. Eu achei, nossa, muito sangue. Só que foi assim, filho, um pouco pior. Um pouco pior. Porque Jesus abraçou o nosso pecado, a nossa miséria. Não foi fácil não. Foi muito sangue. Foi muita dor. Foi muito buraco na pele. E a gente não quer olhar. Mas para pecar a gente é craque, é especialista. Porque todas as vezes que nós pecamos, nós martelamos Jesus de novo. E a gente não está nem aí, né? Toda vez que eu cedo ao pecado, marreta em Jesus, prego em Jesus, coroa de espinhos em Jesus. Tem um santo que diz assim, que os nossos pecados veniais são os espinhos da coroa de Jesus, viu? Pecado venial, fala bobagem, fala palavrão, uma mentirinha ali, espinho na testa de Cristo. E os graves estão as marteladas.
Tá vendo? Um ou outro fere Jesus Cristo. Um ou outro fere Jesus. E quando você entra na fila da Eucaristia, sem se confessar e comunga, você dá o beijo de Judas em Jesus. Você é Judas, porque você nem se confessou para comungar. Você está beijando, oi mestre, beijo de Judas. Ou seja, você tem que se confessar para entrar na fila da Sagrada Eucaristia. Ou você leva Jesus Cristo a sério, ou você está brincando de ser católico, está brincando de ser cristão. Certo? Então você veja, essa que é a verdade. Então aí os protestantes falam assim, essa frase já escutei. Tira Jesus da cruz, ele já sofreu, já ressuscitou. É verdade que o diabo trabalha com meias verdades. Mas também é verdade que a cruz me lembra que eu não posso ser safado. Que a cruz me lembra que a vida é feita de sacrifícios. Que a cruz me lembra que eu tenho que abraçar a minha cruz. Que a cruz me lembra o quanto eu valho para Deus, o filho dele morto. Que a cruz me lembra quanto me custou a salvação. E é perigoso eu me esquecer disso. A cruz me lembra que embora o sofrimento faça parte da vida, a vida, o sofrimento não termina ali. Ele não tem a palavra final. A cruz me lembra tudo isso. Sem nada dizer, a cruz prega para mim. Me lembro quando estava na minha primeira faculdade na Uniso e carregava uma cruz como seminarista, alguém disse assim, tira essa Jesus da cruz aí, judiação, coitado. Essa turma que tem nojo, inveja, vergonha, asco da cruz, amigos de Satanás, amigos da serpente. E isso já acontecia na época de São Paulo. Você quer que eu te prove? Filipenses capítulo 3, versículo 18. A homilia fica gravada, depois vocês podem olhar na casa de vocês, na sua Bíblia. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Olha o que São Paulo escreveu. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim dessa turma, estou falando como está lá, é a perdição. O Deus deles é o ventre, é a barriga. E a glória deles é para a confusão deles, porque essa turma só pensa nas coisas terrenas. Filipenses capítulo 3, versículo 18 a 19. Na época dos apóstolos tinha gente querendo jogar a cruz fora. Não tem como jogar a cruz fora. Se você quiser ser de Cristo e entrar para a glória, você antes vai ter que aprender a abraçar a tua cruz. E aqui nós entendemos o porquê de Jesus proibir seus discípulos de contar o que eles viram. Eles viram o rosto de Jesus brilhando como o sol. Uma curiosidade, hoje cedo eu estava lendo o evangelho em grego, no original. A palavra sol é helios. Por isso que o gás que o sol queima chama hélio. Por causa disso, helios. No original fala to prosopo tu ieso ho helios. O rosto de Jesus ficou como o sol. Eu fico imaginando como foi esse negócio, né? Os discípulos ficaram com o rosto por terra, porque você consegue olhar para o sol? Não consegue. Não dá para encarar o sol, né? Então o rosto dele ficou como o sol. Aquilo foi um espetáculo. Pedro falou, vamos descer daqui nunca mais, vamos ficar aqui. Mas Jesus, quando terminou todo o evento, falou assim, não contem para ninguém. E como é que você está sabendo? Se ele falou para não contar para ninguém. Ele falou para não contar para ninguém até uma data. Vamos conferir? Abre aí o seu evangelho. Não conta para ninguém, todo mundo já está sabendo. Versículo 9. Não é que a turma era fofoqueira, não. Versículo 9. Achou aí? Então eu vou começar, ó. Olha lá, Rodrigo, fica esperto aí, ó. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes, vai lá. Não conteis a ninguém esta visão. Até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Pode contar, mas só depois que eu passar pela cruz e ressuscitar. Ou seja, a glória de nosso Senhor sem cruz, sem conversão, sem morte, sem sacrifício, não é possível. Entende bem? Se eles contassem já, a turma ia querer a glória sem a cruz. Isso não dá. Então você veja, mas por que então que Jesus fala que é preciso aprender a abraçar a dor e o sofrimento? Vamos explicar. Não é porque nós somos masoquistas, como eu já falei. Porque você sabe que você ama quando você sofre. Santa Maria Teresa de Calcutá falava assim, amor quando é amor dói, se não dói não é amor. Então, veja bem, São João vai revelar para nós que Deus é o quê? Deus é amor. E nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, ok? Filho de peixe, peixinho é. Se Deus é amor, o que a gente tem que fazer então? Se Ele é amor? Amar.
O problema é que quase nunca a gente ama. De verdade, a gente gosta, mas amar... Quer que eu te prove? Você ama quando você sofre. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, ninguém responda com a boca, porque não me interessa. É entre você e Cristo. Então, por exemplo, pense em alguém que você ama. Pensa aí. Não pensou? Agora eu vou perguntar, mas não me responde com a boca. Você sofre por essa pessoa? Se não sofre, não ama. Que quem ama sofre por. Quem ama renuncia. Se você ama de verdade essa pessoa, você fez um monte de sacrifício e renúncia por ela. Você chorou por ela. Você provavelmente deu a vida por ela, porque você ama. Agora, se eu perguntar assim, quem você ama? E você pensa em tal pessoa. Aí eu pergunto, você sofre por ele? E você fala, nunca. Você não ama coisa nenhuma. Nem você mesmo. Que quem ama sofre. Então como que eu sei se eu amo? Se eu sofro por alguém. E aí, olha para a cruz. Deus te ama? Dá uma olhada lá. Se Deus te ama, é claro. Né? Muitas vezes nos esquecemos que os discípulos da transfiguração do Monte Tabor são os mesmos do Monte das Oliveiras. Ou seja, os da alegria devem também ser os da agonia. Tem muito católico que depois que perdeu alguém de acidente, depois que alguém que ama ficou doente, pronto, parou de rezar, parou de ir à missa, brigou com Deus. Porque essa turma nunca foi amiga de Deus. Não está com Deus porque Deus é Deus. Está com Deus pelas bênçãos que Deus te dá. Você tem que ser amigo no Monte Tabor e amigo no Monte das Oliveiras. Não é? E ao mesmo tempo, como diz aquele pensamento, valorize as pessoas que ficam com você durante a tempestade. Porque em dia de sol a praia fica lotada. Veja os amigos de Jesus. Dom Henrique Soares, um bispo santo, falava assim: não sejamos amigos do Tabor e inimigos dos hortos das oliveiras. Tem católico que só quer o Tabor. Na hora que Jesus sua sangue, cai fora. Deixa Jesus sozinho. Nós devemos nos perguntar: sou amigo de Jesus quando tudo não vai bem? Sou amigo de Jesus quando eu passo pela dor, pela provação, eu continuo seguindo o Senhor? Ou eu blasfemo, eu largo Jesus Cristo? É preciso ser amigo na hora da alegria e é preciso ser amigo na hora da agonia. E aí eu vou fazer uma pergunta também retórica, né? Vamos lá. Quantos apóstolos Jesus tinha? Quanto? 12 apóstolos. Quantos estavam com ele no dia em que ele se transfigurou? Quem eram? Pedro, Tiago e quem mais? João. Muito bem. Quando Jesus suou sangue, quantos estavam com ele? 3. Quem eram? Pedro, Tiago e João. Entendeu? Olha que legal. Os mesmos amigos da alegria são os mesmos amigos da agonia. E é isso que nós precisamos fazer. Não? Que é a turma cristão do oba-oba. Quando tudo vai bem. Quando a coisa fica preta, o tempo fecha, larga Jesus Cristo e larga a igreja. E some. E agora vamos ver, para terminar, como Jesus é um grande pedagogo. Abra seu evangelho no versículo 1. Veja aí, versículo 1. Então vamos lá. Os 3 amigos de Jesus, na agonia e na alegria. Na saúde e na doença. Igual casamento, hein? Na alegria e na tristeza. Jesus tomou consigo, vai vocês, assim vocês acordam. Olha lá. Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Então, na Bíblia nada é por acaso. A palavra montanha em grego é oros. Oros. Por isso que tem uma ciência chamada orografia, que estuda os montes, as colinas. Você veja, Jesus levou os apóstolos, veja o adjetivo, a uma alta. Esse alto é importante, porque eu podia falar uma baixa montanha. Não. A uma média montanha. Não. Ele faz questão de dizer que Jesus levou os 3 para uma alta montanha, e no evangelho nada é por acaso. A montanha na Sagrada Escritura simboliza o lugar do encontro com Deus, do diálogo com Ele. Em outras palavras, o que é a montanha na Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Vida de contemplação, vida de oração, vida de intimidade com Deus.
Se você não tiver intimidade com Deus, vida de oração, você não vai fazer a experiência de transfigurar. Você não vai ter o poder de mudar a realidade à sua volta, de iluminar a realidade à sua volta, de romper as trevas que estão à sua volta. Você não vai ter força para isso. Qual que é a grande diferença entre preocupação e oração? Eu vou te explicar se ninguém te falou. A preocupação é uma conversa que você tem com você mesmo sobre coisas que você não pode mudar. Turma preocupada é isso. E o que é a oração? É uma conversa que você tem com Deus sobre coisas que Ele pode transfigurar, sobre coisas que Ele pode mudar. Por isso que o grande Padre Jonas, Deus o tenha, dizia: tudo pode ser mudado pela oração. Pela oração você muda diagnóstico. Pela oração você levanta morto. Pela oração as pessoas, os cegos vêm, as pessoas são curadas. É preciso subir uma alta montanha. Essa alta montanha é uma vida de oração. E para entender isso, 2 passarinhos construíram seu ninho numa árvore muito baixa. A mulher vizinha ficou preocupada. Tentou enxotar os passarinhos com a vassoura. Ela queria avisar que o ninho deles estava muito baixo. Então ela fazia lá, trazia a graminha, ela via com a vassoura. Mas os passarinhos não desistiram, iam e regressavam. Outro dia, quando ela varria o quintal, a mulher percebeu que os 2 passarinhos estavam voando aflitos de um lado para o outro. Ela correu para verificar o ninho. 2 ovinhos que lá estavam haviam sido devorados por uma serpente. Por quê? Porque os passarinhos fizeram a besteira de construir o seu ninho no baixo. Quantos casais não param juntos? Grande parte de vocês, todo relacionamento que começa é um fracasso. Por quê? Vocês constroem seus ninhos no baixo. Você não tem com seu pretendente uma vida de oração, uma vida de sacramento, e a serpente te pega. Os frutos do seu relacionamento são comidos, são devorados. A mesma serpente que atacou Adão e Eva no paraíso. Quantas amizades bonitas são destruídas, quantos casamentos são destruídos, porque vocês fazem ninho em lugar baixo. Uma família que vai à igreja, uma família que ora, e se adorar então, como disse o Papa na Jornada Mundial da Juventude, aí lascou. Se adorar o Senhor então, está construindo o seu ninho numa alta montanha, onde as cobras não alcançam, porque cobras não sabem voar. Eu acho bonito as deusidências, né? Eu estava escrevendo essa homilia na minha biblioteca, na minha janela. Aí Deus vai e me permite que o passarinho, que a rolinha, faça um ninho na minha casa. Eu tenho um monte de planta na minha casa, jardim, vaso. Ela que não é besta nem nada, ela escolheu o meu vaso de planta, de uma planta que chama peixinho, porque ela dá uma flor que parece um peixinho com a boca aberta, né? No vaso de planta mais alto que existe na minha casa. E boba nem nada, com cobertura, sobrado, né? Safada, né? Tanto é que eu estou escrevendo a minha homilia e ela está ali, olhando para mim com os olhos assim. Hoje cedo eu já falei bom dia para ela. Cadê? Bota lá. Tirei foto, tá vendo aí? Esse é meu vaso de planta, né? Ela não deixou ver ainda quantos ovos ela botou, mas a outra do ano passado botou 3. Eu tive que dar aulas de voo para eles. E isso que eu nem sei voar, né? Então, você veja, ela está lá dentro, tá vendo? É um vaso de planta. Agora, passa a próxima foto. Tem aí? Acho que tem mais uma. Tem ou não tem? Só tem essas 2? Vamos ver. Ah lá, parou. Essa aqui é minha varanda, ali é minha biblioteca. Vocês estão vendo onde está meu vaso? Você acha que ela é besta? Desculpe falar assim. Mas não seja trouxa. Não seja iludido. Aprenda a construir seu ninho no alto. Porque no alto cobras não alcançam. Porque cobras não são aladas. E cobras não sabem voar. Você edifica seu ninho no alto quando você vem à missa, quando você se casa na igreja, quando você adora o Santíssimo, quando você se confessa. As cobras ficam malucas. E as cobras aqui são as pessoas invejosas e os demônios, porque eles não conseguem te alcançar. Não tem como fazer ninho no alto se a gente não aprender que a nossa casa é a casa de Deus. De acordo com o Salmo, onde o pardal e a andorinha ali fazem os seus ninhos.
para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, Senhor Deus do universo, vossos altares, ó meu Deus e meu Senhor. Assim seja. Amém.